Existe um conceito que para muitos que estão chegando agora no processo de autoconhecimento, ou até para aqueles que já estão caminhando há um tempo, é um conceito um pouco confuso, que fala sobre as leis do universo, as leis cósmicas, as leis que regem a vida. E eu senti de trazer um pouquinho dessa fala aqui hoje, compartilhar um pouquinho disso, porque é muito importante a gente dedicar uma boa parte do nosso processo de autoconhecimento para desenvolver a consciência do que são essas leis. Eu sou uma pessoa que cresci, né, nas cidades, nas capitais, vim de Belo Horizonte, então uma grande capital mineira. Já morei em outros espaços que eram regiões metropolitanas, então, por mais que não eram capitais, eram regiões urbanas muito movimentadas. E passei grande parte da minha vida nesses espaços. Estar nesses espaços faz com que nós nos desconectemos um pouco dessas leis cósmicas, dessas leis universais que estão acontecendo no natural. E em reverberação disso, a gente acaba cada vez mais também desconectando das leis universais, das leis naturais, da nossa própria vida. E fato é que você tendo ou não consciência de que isso existe. Por exemplo, as estações do ano. Uma lei que rege uma planta frutífera. Ela precisa de passar pelas estações de forma harmônica, ou seja, no momento de desfolhar, ela precisa de desfolhar, no momento de receber chuva, ela precisa de receber chuva, no momento de florir, ela precisa de florir para conseguir atingir o seu ápice, que é o fruto. Isso é uma lei existente na vida daquela planta. Se algo interfere nesse processo, por exemplo, se ela passa por um processo de queimada, ou se as estações do ano começam a atingi-la de forma diferente, tudo isso vai impactar a forma, o funcionamento desse ser. Um pássaro, ele tem todo um processo, ele nasce, os pais vão cuidando daquele pássaro, vão trazendo alimento durante um tempo, e depois ele começa a sentir a necessidade de sair, de explorar um pouco o entorno do ninho, de observar mais, até que ele vá se aventurar nos seus primeiros voos. Então existem leis. Se ele for machucado, por exemplo, no primeiro voo, e machucar severamente a sua asa, ele não vai conseguir voar. Ele vai precisar talvez de mais tempo, não vai ter um voo tão preciso. Então existem leis que regem a vida. A nossa sociedade também precisa de leis para que ela comece a funcionar. Mesmo que tenha leis que a gente precise de reformular, de contestar, de transformar, mas existem leis que regem esse processo. Então, existem leis também que regem a sua vida. No âmbito pessoal, quando você nasce no planeta Terra, é um momento tão importante, tão forte, tão significativo
para a sua encarnação, que esse momento ele é impresso, impregnado no seu existir, naquela existência, naquela vida. E aquele segundo, aquele momento que você nasce, a forma com que o cosmos no seu entorno está alinhado, está acontecendo, as horas, o dia, os alinhamentos, as estrelas, enfim, o mês, o ano, a década, o século, tudo isso está traçando em você uma lei que vai te conduzir para a sua vida. Assim como há leis que regem a vida. Há leis que foram escritas por este ser que tudo rege, né? Por esse Deus, Mãe, Pai, que tudo rege. A lei do dia, por exemplo, a forma da rotação do nosso planeta. Então, tudo isso são leis, leis que estão regendo o funcionamento do cosmos, do planeta, do sistema solar, do universo, da sua cidade, do seu país, do seu bairro. Então, perceber que existem leis que regem as coisas, a vida, o funcionamento, o universo não é acaso. O universo tem estrutura e as estruturas são as leis. Estudar as leis, entender que tem uma lei que está regendo a vida, é uma forma de se alinhar, primeiro com essa sabedoria, entendendo que ela existe, entendendo o seu funcionamento, cada vez de forma mais profunda. Então vai estudar as leis herméticas, vai estudar as leis do yin, do yang, as polaridades, o tal. Vai estudar esses conceitos, primeiro entendendo que isso existe, depois estudando de forma mais profunda esses conceitos. Qual é a força? O que rege o yin? O que rege o yang? Como que a nossa sociedade está se pautando com equilíbrio, com desequilíbrio, mais em um, mais em outro? Como que você está conduzindo a sua vida? Você está respeitando as leis do cosmos, as leis divinas? Qual que é o seu funcionamento dentro dessas leis? Então, por exemplo, terão momentos em que precisaremos de ficar mais em movimento, em ação, provendo as coisas do dia a dia. Mas se a gente vive uma vida inteira só nesse sistema, nós estamos indo contra parte da lei, que é todo momento de ação, de movimento, de prover, de construção. Precisa, para que seja harmônico, de um momento de introspecção, de intuição, de autocuidado. Quantas vezes nas sessões, nos meus atendimentos, eu preciso de lembrar as pessoas de parar, de se acolher. Às vezes a pessoa está doente e ela está na pressa para que o corpo volte a funcionar 100%, para que ela volte ao trabalho, volte ao movimento. Às vezes está doente e está trabalhando. Sendo que a lei daquele momento é: cuide-se, pare, vai dormir, vai descansar, vai se alimentar com calma, vai resgatar a força do corpo na introspecção, no descanso, na pausa. Gente, é muito interessante para o sistema que nós vivemos nós estarmos desequilibrados nas leis. Tem leis que favorecem mais o sistema
e tem leis que desfavorecem a estrutura do sistema. Por exemplo, eu perceber que o meu descanso é tão importante quanto o meu trabalho não é interessante. Tem leis pessoais, por exemplo, não são todos nós, mas tem leis pessoais de acordo com o nosso nascimento, enfim, essas leis que são impregnadas em nós. Tem pessoas, por exemplo, que têm um ímpeto de produção, de trazer resultado muito grande, de aperfeiçoar sempre o resultado, de ter uma visão lá na frente, no futuro. Por quê? Porque ela recebeu parte dessa energia para desenvolver nessa vida. Mas não para entregar essa energia para o externo, para desenvolver e produzir a si mesmo. Então, se eu tenho em mim determinadas leis, sem conhecimento e sem autoconhecimento, essas leis podem ser usadas para manter uma estrutura externa e deteriorar a minha estrutura do meu ser, da minha essência. Então, conhecer as leis do universo é extremamente importante e praticá-las. O quanto eu estou em equilíbrio com a lei, enquanto eu estou em desequilíbrio com a lei que rege o cosmos, não adianta nós estarmos contra o cosmos, nós somos ele. Nós somos ele. Então, é entrar em harmonia com ele e perceber que quando a gente entra em harmonia com ele, a gente está entrando em harmonia com a nossa essência, com a nossa busca espiritual. Então, imagine só, você vem para desenvolver a capacidade, a habilidade. Quanta gente entra para mim e fala assim: eu sei que eu tenho uma coisa para entregar para o mundo, mas eu não sei o que é. Claro que não vai saber. E sabe por que não sabe? Porque não interiorizou, não aprofundou. Porque tem uma energia potencial de entrega, de construção, de doação, de entrega de frutos positivos para o mundo, mas por não ter conhecimento dessa energia, o externo está sempre pedindo: me dá resultado, vem aqui, você é bom de serviço, vem cá me entregar, e vai massageando o ego, o nosso ego, e a gente está deixando aquela energia esvair pelo cotidiano, pelo que meu serviço pede, pelos favores que eu faço na vida, pelo que a vida está me pedindo. Só que a gente nasce com as energias, com as leis pessoais, não é para esparramá-la pelo mundo. Esse talvez seja um próximo movimento. É para compreender. É para encarnar, trazer para a carne, trazer para o meu viver, para o meu dia, para o meu existir, para a minha fala, para o meu andar no mundo. Para mim. Para desenvolver o máximo, cada dia mais, dentro de mim, essa lei, entendendo como eu funciono com ela, para após compreender quem eu sou nessa lei que me rege, dentro da lei que me rege, como eu interajo com a lei cósmica, e a partir daí externalizar esse movimento. A lei cósmica, ela é uma lei eterna. E o eterno é o que não é perecível. O eterno é o que se transforma, é o que constrói, é o que se renova o tempo todo, mas ele é contínuo. Então, por isso que a forma mais profunda de eu entender a minha lei, entender a minha missão, as regras que regem o meu existir, e eternizar isso em mim, é trazer para dentro de quem eu sou, para que quando eu vá viver outros momentos do meu existir, outras encarnações, eu tenha
trazido ela para dentro de mim e levado, deixado ela germinar, crescer, frutificar dentro de quem eu sou. E quando eu faço isso, essa semente vem para dentro de mim e começa a fazer parte de mim. A gente vive vidas e vidas e vidas encarnando, 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 porque a gente externaliza as nossas forças. A gente não aprofunda em nós mesmos, nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas alegrias. A gente trava nas dificuldades e não vai buscar meios para resolvê-las. Então vai buscar entender as leis cósmicas, para entender que existe um funcionamento que está acontecendo. Vai testar para ver se esse funcionamento é real. Começa a botar em prática no seu dia, para você ver se o que eu estou dizendo é real ou não. Assim como está em cima, está embaixo. Assim na terra como no céu. Então, entender às vezes o externo é uma forma da gente entender o interno. Entender o interno é a forma de entender o externo. Até quando nós vamos precisar de ficar encarnando por estar distraído pelas ilusões do externo? Pelos medos, pelas crenças que nos limitam. Até quando, gente? Se você hoje quer tornar o mundo melhor, torne-se melhor. Para que a sua lei interna reverbere no externo. Para que você não precise encarnar tanto em planeta Terra para fazer aprendizados que todas as vezes são mais do mesmo, porque você ainda não aprendeu, porque eu ainda não aprendi. E às vezes a gente está reencarnando e reencarnando e está consumindo o nosso planeta, consumindo as energias naturais, consumindo tudo. Porque a gente não está aprofundando, a gente não está buscando entender a lei que rege o eterno. E muito ligada às leis do agora. A lei do eu preciso comprar um carro para ter um status, eu preciso de ter uma casa, eu preciso de ter coisas, eu preciso de fazer essas coisas, eu preciso, mas sempre tudo muito ligado ao externo, às necessidades perecíveis. Elas são importantes, mas elas não são mais importantes. Elas são igualmente importantes. As necessidades da sua mente, da saúde da sua mente, manter-se saudável no externo é igualmente importante a manter-se saudável no seu emocional, na forma com que você lida com o seu passado, com suas mágoas, com suas dores. É igualmente importante com a qualidade do seu pensar, da entrega do seu som, do que você diz pelo mundo. É igualmente importante aonde você está trazendo toda essa energia, entregando no seu trabalho, no seu fazer, nas suas ações diárias. Quando a gente começar a equilibrar essa importância, a gente começa a entender o chamado das nossas almas. Porque o chamado da alma, o chamado da sua essência, é o que é o eterno. Ele sim é mais importante do que os chamados perecíveis, porque ele é o que vai continuar. É isso que vai continuar com você quando você sair daqui. Quando você desencarnar, quando você estiver em outra esfera e puder olhar para tudo que você fez aqui
e falar: e aí, cara, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito menos, eu fui legal, pô, me perdi, sabe? Então, o que que você tá fazendo com o seu tempo? Não é para entrar na culpa do que eu já não fiz, não. É para responsabilizar e entrar na ação do que eu posso fazer. Como eu posso entender melhor as minhas leis, as minhas regras? Porque você tem uma regra pessoal, uma lei que é só sua e que foi impregnada no momento que você nasce nesse planeta. E aí vai ter inúmeros estudos que vão falar sobre isso. Procure profissionais responsáveis para te ajudar nisso. Vai estudar livros de referências. Não de alguém que está falando sobre alguém que falou sobre alguém que falou sobre outra pessoa. Tradução da tradução da. Vai estudar a fonte. Quem foi a primeira pessoa que falou sobre isso? Não estou entendendo, a linguagem está muito profunda. Tá, vou procurar outros, mas tendo a pessoa fonte como referência. Quais são essas leis? Caibalion, um livro que tem se falado muito sobre ele, é um dos livros que fala sobre algumas das leis do universo. Então aprofunde-se, porque a lei que você escolheu impregnar no seu existir hoje é a lei que a sua alma escolheu para desenvolver a sua essência nesse momento da sua vida. Quanto mais você entendê-la, quanto mais você aprofundar em si mesmo, mais você vai conseguir avançar nesse estágio da sua existência. Para que ao desencarnar você possa ir para outro estágio, viver outras esferas. Um mestre ascenso é um ser que estudou as leis, entendeu as leis, praticou as leis, entendeu as próprias leis, levou essas leis para o ponto luminoso da construção divina dessas leis, impregnou no seu existir, encarnou e ascensionou, porque a partir do momento que a gente aprende as leis que o planeta Terra tem pra gente, o que que é a terra, o que que o ar, o que que o fogo, o que que a água, em suas inúmeras alquimias estão me ensinando, eu posso ascensionar para outras formas do meu existir. Porque o planeta Terra foi a minha grande escola e me ensinou as leis. Eu consegui ouvi-las, eu consegui internalizá-las. E me torno um ser extremamente grato e vou viver extremamente grata a essa experiência que foi importante nesses existires da minha vida, digamos assim. E aí eu vou viver em outras esferas, porque outras esferas vai me trazer novas experiências, novas leis, novas regras, para que eu faça o processo de aprofundamento de acordo com que lá, com que outros momentos me pedem, mas para isso eu preciso de entender o agora. O que que esse existir? O porquê eu existo aqui? E como esse existir, como essas leis desse agora podem me auxiliar a ascensionar. Como? Vai estudar as leis. Você não precisa de saber o caminho todo, só dê o primeiro passo. É ele que vai te levar no próximo degrau, no próximo, no próximo, no próximo. Para você chegar no alto da escada, você tem que dar os primeiros passos. Dê os primeiros passos.